Pois bem, o Palácio do Planalto, o Itamaraty, o governo Lula falou que, olha só, não vou fazer nada não, deixa quieto, não vai ter reação não. É uma coisa estranha aqui, ó. Segundo está dizendo aqui o pessoal, o Itamaraty começou a se debruçar sobre o alcance da Lei Magnitsky para entender o que está acontecendo de verdade, qual que é a história por trás disso, quem que pode ser afetado ou não. E aparentemente o pessoal chegou à conclusão de que é melhor não meter a mão nessa cumbuca, não. Sabe como é que funciona esse negócio de botar a mão na cumbuca, né? Tem uma armadilha que eles fazem para mico, né? Que você bota uma cumbuca, um negócio, com um milhozinho, um negócio qualquer. O macaquinho ele bota a mão na cumbuca, pega o milho e não consegue tirar a mão, porque com a mão fechada não passa. Né? Botar a mão em cumbuca costuma não ser uma coisa muito boa. Eu acho que o governo Lula soltou a mão do Alexandre de Moraes, meu amigo. O pessoal viu o tamanho do buraco que é. Não, vamos deixar quieto, não vai ter retaliação não. Pode ser que mais adiante, se tiver alguma coisa, a gente faça retaliação e não sei o que lá. Aqui, ó, Itamaraty agiu bem ante o novo visto americano, não fazendo nada e coisa e tal. O pessoal está dizendo que não pode, não tem concreto aqui. Não interessa ao país inflar os ânimos e não sei o que lá. Quem não gostou disso foi o Alexandre de Moraes, porque está vendo nisso o óbvio. Estão soltando a mão dele. E mais do que isso, o óbvio dessa história de que estão soltando a mão do Alexandre de Moraes é que tem gente no STF, e eu não estou falando do Cássio Nunes e do André Mendonça, porque esse já era esperado, outras pessoas no STF que já estão dispostas a soltar a mão do Alexandre de Moraes também. É aquilo que eu falei para vocês. O problema todo dessa história é que isso pode ser um prejuízo muito grande para o Brasil. O pessoal lá da elite aristocrática socialista de Brasília sabe que o prejuízo seria muito grande nessa história. Por mais que adorem o Alexandre de Moraes, não tenha dúvida, todo mundo adora o Alexandre de Moraes porque está destruindo o bolsonarismo, está acabando com o bolsonarismo, está, como ele próprio diz, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia. Embora eles gostem muito do Xandão por isso, chegou a hora de abandonar o Xandão. Na verdade, eu acho que desde o início havia essa previsão, tá? Porque o Alexandre de Moraes está fazendo tanta merda, já é tanto tempo que o pessoal está vendo essas pontas soltas deixadas pelo Alexandre de Moraes, que eles sabiam que isso é insustentável. Não tinha como ser sustentável o Alexandre de Moraes continuar no STF por muito tempo. Não é à toa que eles estão com essa pressa toda de prender Bolsonaro, de não sei o que lá, de fazer as coisas, né? Porque eles sabem que é insustentável isso. Não dá para ficar por muito tempo. E, de novo, aquilo que eu falo, é uma corrida para a eleição do ano que vem. À medida que vai chegando o prazo da eleição do ano que vem, cada vez mais gente vai se bandear para o outro lado, porque precisa de voto. E voto no Brasil, quem tem é o Bolsonaro, ninguém mais tem voto no Brasil. Então, esse é o problema. A impressão que dá é que o pessoal do PT conversou com o governo americano, entendeu o que é a Lei Magnitsky mesmo, o que está acontecendo por lá, e falou, quer saber, Xandão, olha só, não vai ter reação não, a gente vai ficar quietinho, vamos ficar quietinho aqui na nossa aqui. Eu falo para vocês isso, falei no vídeo de ontem, né? Não porque o Brasil faz mais negócio com a China do que com os Estados Unidos. É verdade, em termos de comprar e vender, comércio é mais com a China do que dos Estados Unidos. Não muita coisa, tá? A gente dá compra e vende pra caramba para os Estados Unidos. Mas hoje com a China, a gente tem mais comércio com a China do que com os Estados Unidos. Mas o problema é que em termos de investimento, dinheiro americano aqui no Brasil, meu amigo, é muito mais do que o chinês. E mais do que isso, a Rede Globo, por exemplo, está doida para ser comprada por empresas do exterior. Todo mundo sabe disso, né? A Rede Globo está numa campanha para permitir que empresas no Brasil sejam compradas pelo exterior, porque ela está mal de dinheiro e coisa e tal. E o que acontece no caso de uma sanção séria dos Estados Unidos contra o Brasil? Né? Acabou esse sonho todo de vender ações para os Estados Unidos. A JBF, ou JIF, né? É JBS ou JF, eu sempre faço confusão. A empresa lá do Joesley Batista tá abrindo capital na Bolsa de Nova York. Pô, seria chato pra caralho se o governo americano proibisse esse tipo de coisa, né? Pois é. Então, ou seja, tem um monte de problemas que a elite aristocrática socialista de Brasília está enfrentando, que está chegando à conclusão de que, olha só, a gente gosta muito do Xandão, mas sabe como é que é, né? Amor na máfia dura pouco, né? Amor na máfia é só enquanto é útil. Depois que deixou de ser útil, meu amigo, deixa pra lá. A situação parece cada vez mais crítica, que a administração Trump está visando um juiz brasileiro por censura. É a matéria do New York Times. O New York Times é um jornal esquerdista lá nos Estados Unidos. Mas mesmo eles chegaram a fazer notícias, né, matérias dizendo que, olha só, o Xandão tá foda, cara. O Xandão tá passando os limites, né? Tem várias matérias dele criticando esse jeitão ditatorial do Alexandre de Moraes, né? E, inclusive, a briga com o Elon Musk, com o Trump, não sei o que lá.
E no final das contas, essa matéria aqui é muito crítica e dá a entender aquilo que a gente falou já no vídeo de ontem, que o negócio dos vistos é só uma pincelada, só para começar a brincadeira, só para iniciar a coisa, né? Vem Magnitsky por aí, vem coisas muito mais sérias nisso daqui. E nesse meio tempo, a questão do visto certamente foi um negócio para dizer que, olha só, é sério o papo. O que deve estar acontecendo, não só no Itamaraty, é que deve estar tendo muita conversa, meu amigo. Por mais que o governo Trump não gosta do governo Lula. Mas essas conversas por trás dos bastidores, isso acontece, né? E o pessoal deve ter passado o recado. Olha só, o negócio é o seguinte, vai ter que ser desse jeito, meu amigo. Não tem essa história, não. Então, já tem isso aqui. E mais do que isso, olha só, saiu nessa matéria aqui, ó, a revista Oeste está ressaltando que nessa matéria do New York Times, eles avisam que eles chegaram a mandar uma carta, o Departamento de Justiça americano chegou a mandar uma carta para o Alexandre de Moraes reclamando dos procedimentos dele no que tange ao Rumble e à Truth Social, né? Então, relembrando essa história, o Alexandre de Moraes, não satisfeito em fazer todas as barberagens que está fazendo aqui no Brasil, exigiu que as empresas lá nos Estados Unidos entregassem informações do Alan dos Santos, de não sei mais quem, um monte de cidadãos americanos, e isso é um absurdo. Ele não tem jurisdição nos Estados Unidos, né? E parece que houve uma reclamação formal do Departamento de Justiça americano avisando para o Xandão que, olha só, tá ficando feio isso, dá um jeito. E o Xandão não voltou atrás, né? Ele podia ter voltado, já tá mais do que na hora do Xandão começar a perceber que tá fazendo muita merda, que já passou do limite há muito tempo, mas ele insiste nesse negócio, né? Então, deixou esse aviso para eles aqui, ó. Em dezembro de 2023, a Rumble deixou o Brasil devido a ordens injustas de censuras que o Alexandre de Moraes havia emitido para banir criadores de conteúdo e figuras públicas, inclusive parlamentares. Na ocasião, Moraes exigiu sigilo absoluto, ameaçando o Rumble com interrupção de serviço caso não fosse cumprido imediatamente, né? E, mais uma vez, um absurdo. É assim que o Alexandre de Moraes tem agido aqui no Brasil, e o Departamento de Defesa americano avisou o Alexandre de Moraes, mandou uma carta falando, olha só, isso está errado, isso não está certo não, isso não é assim que se faz essa coisa não. Então, essa retaliação agora do visto, que é só uma pincelada na coisa, é só o aviso formal para colocar que, olha só, estamos negociando mesmo, está rolando essa parada mesmo. E agora, vamos ver o que o governo brasileiro vai fazer. Como eu falei para vocês, o governo brasileiro não vai fazer nada. Já soltaram a mão do Alexandre de Moraes, já deixaram para lá, já viram que é caso sem solução. Não tem como salvar esse cara. O que vai acontecer com ele a gente não sabe, mas que a situação está crítica nisso daqui, né? Aqui, ó, o governo dos Estados Unidos analisa sanções a funcionários do TSE e do STF. De novo, aquele caso do Glenn Greenwald. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre o caso do Glenn Greenwald. Por quê? Porque rolou um vídeo pornográfico do Glenn Greenwald, né? A gente fala sempre esse negócio, que rola essa coisa de chantagem, que se você fizer um negócio eu solto um vídeo seu e não sei o que lá. Pois é, parece que rolou um vídeo desse do Glenn Greenwald, mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Mas a reportagem do Glenn Greenwald sobre o Eduardo Tagliaferro, a questão do grupo lá do TSE, da censura, cara, aquilo ali escancara de forma absurda o absurdo que foi a eleição de 2022. Vale a pena lembrar, isso começou com a resolução ilegal do TSE entre o primeiro e o segundo turno. Não pode, o TSE não pode fazer uma resolução no meio da eleição para mudar as regras da eleição. É uma coisa que é um absurdo. O pessoal insiste nisso, até porque isso é coisa que os militares faziam, os milicos faziam isso. Mudava a regra da eleição em cima da hora. Não pode isso. O prazo é março para o TSE fazer a resolução que vai guiar a eleição. Depois disso não pode mudar mais. O TSE mudou a eleição entre o primeiro e o segundo turno, e depois disso instituiu o centro lá de fake news e não sei o que lá, e que começou imediatamente a censurar tudo da direita e não censurar nada da esquerda. E a gente viu como é que era feita a coisa lá com aquelas trocas de mensagem do Eduardo Tagliaferro, né? Não, arruma alguma coisa sobre fulano. Não, faz um dossiê sobre Beltrano. Não, quero derrubar a revista assim, assim, assim. Ou seja, era um absurdo. É censura, é uma coisa que está absolutamente clara, né? Então, essa matéria do Glenn Greenwald vai ser usada pelo governo dos Estados Unidos para sanções a funcionários do TSE e do STF, segundo fontes. A previsão inicial é de suspensão do visto, mas não está descartada a aplicação de outras medidas. O que eu acho que vai acontecer? Eles botaram esse negócio do visto agora, depois eles vão atacar Magnitsky no Xandão e pessoas próximas do Xandão, e vão avisar o resto do pessoal. O resto do pessoal, meu amigo, ou vocês mudam, ou vai ter para todo mundo, não vai faltar para ninguém não, né? Aqui, ó,
Fontes próximas ao governo Trump relataram à CNN Brasil, nessa quinta-feira, dia 28, que os Estados Unidos analisam dezenas de nomes de brasileiros que podem receber sanções, além de autoridades e familiares. Segundo a apuração da CNN, a lista inclui funcionários e ex-funcionários do TSE, do STF, além de juízes, advogados e pessoas com formação e atuação de segurança. Ih, caramba, vai pegar geral nessa parada. Aqui, ó, segundo fontes da CNN, o Brasil não é o único país que está na mira do governo Donald Trump. Eu tenho falado isso para vocês sempre. O grande objetivo dessa coisa toda é convencer a Europa a não entrar nessa loucura de ficar censurando rede social. O Brasil está sendo usado como exemplo porque o Xandão fez muita merda. É muita merda mesmo que o cara fez aqui no Brasil, né? Então o pessoal do TSE já pode começar. Quer visitar a Disney? Ó, toma cuidado. Agora acho que já nem pode mais. O pessoal que queria visitar. Quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais, meu amigo. Lembra do Beto Carreiro World? Diz que é muito bacana. Hopi Hari, Beto Carreiro World. Tem uns parques legais por aqui. E tem a Disney da França, né? Tem a Disney lá em Paris, né? Bom, aqui, ó. Brasileiros podem saber de sanção apenas na chegada dos Estados Unidos, dizem fontes. É aquilo que eu falei para vocês. Eu avisei aqui no meu vídeo. O pessoal, quem já tem o visto, não tem problema, já tenho visto. Mas o visto, ele pode ser cancelado quando você chegar lá nos Estados Unidos. Na hora de apresentar ali na entrada ali do país, né, o cara vai verificar ali, vai rodar o checklist dele lá, e se não for com a sua cara, não achar que está correto, não se sabe que tipo de sistema que ele consulta lá. Se o seu nome estiver lá na lista, meu amigo, um abraço, já era. Eu, se estivesse trabalhando no TSE ainda, teria medo de ir até os Estados Unidos. Eu acho que é preocupante isso daí. Não sei se eles estão se referindo a todas as pessoas que trabalham no TSE, mas certamente o pessoal que estava envolvido com censura, a chefia, o pessoal do alto escalão lá, meu amigo, eu sinceramente teria medo. Teria medo disso, né? E lógico, quem vai pedir o visto, né? Como eu falei para vocês, para você pedir o visto americano, o processo é conhecido. Você vai lá, preenche um formulário que tem 200 páginas de formulário que você preenche lá, um monte de coisa ali de informação. Aí você leva a documentação num dia, aí depois tem um dia que eles marcam para você fazer entrevista, né? E aí o cara, você vai lá no guichê lá, o cara faz uma entrevista com você, pergunta umas coisas e consulta um monte de coisa de sistema deles lá. Você não sabe o que ele está consultando ali. E daí ele aprova ou não o seu visto, né? E daí pode ser que esse pessoal já não seja aprovado, quem pedir visto a partir de agora. E mesmo que você já tenha o visto, se você chegar lá, meu amigo, um abraço, né? Não tem como fazer. Enfim, a coisa tá ficando feia pro lado do Xandão. E o que a gente tá sabendo é que essa coisa já é mais antiga. Já tinha carta informando do Departamento de Justiça americano, avisando o Alexandre de Moraes que era um absurdo a ação dele contra o Rumble e coisa e tal. E no final das contas não tem muita desculpa, né? O Alexandre de Moraes achou que não ia conseguir nada e achou que não ia ter reação, que os Estados Unidos não iriam fazer nada, mas eu acho que ele exagerou nessa confiança dele que não iriam fazer nada, né? Agora, o Lula está indo a Paris, né? Vocês sabem que o Lula vai visitar o Macron agora, arrumaram uma viagem para ir lá em Macron para conversar com o Macron e coisa e tal. De novo, eu falo para vocês, repito o que eu já falei antes. O Macron, primeiro que não vai ter essa boa vontade toda com o Lula, né? Porque primeiro ele pediu ajuda pro Lula no caso da munição da Ucrânia, pediu ajuda pro Lula num monte de coisa e o Lula não ajudou porra nenhuma no final das contas, né? E depois que o Macron, coitado, já não tem poder político quase nenhum lá na Europa mesmo no final das contas. Você acha que ele vai conseguir fazer alguma coisa para bater com o Trump? Estão cagando sangue para arrumar um acordo comercial com os Estados Unidos, vai querer brigar com os Estados Unidos para ajudar o Brasil? Você acha que eles vão fazer isso? Mas nem fudendo, ainda mais num caso como o Alexandre de Moraes. É isso que eu falo para vocês, que é a beleza da coisa. Se fosse um juiz decente, se fosse um cara que tivesse 3 neurônios funcionando, não tinha dado esse problema. Por quê? Porque o cara não ia ficar correndo atrás de Alan dos Santos nos Estados Unidos. O Alan dos Santos já tá lá, já não tá mais aqui no Brasil. Para que você vai ficar correndo atrás do cara lá? Não ia correr atrás do Oswaldo Eustáquio na Espanha, né? Não, é chato, mas isso acontece todo tempo. O cara fugiu, saiu da sua jurisdição, deixa pra lá. Se fosse uma pessoa que tivesse os neurônios funcionais, ia ser muito mais difícil fazer isso. Mas o Alexandre de Moraes está totalmente descontrolado, está totalmente sem sentido, né? E aí fica fácil fazer esse ataque, fica difícil para o Macron defender o Alexandre de Moraes, ele vai estar se comprometendo sem ganhar absolutamente nada, né? A Bela Megali está falando aqui que o pontapé inicial das conversas do Bolsonaro com o Trump foi um encontro pessoal. Antes da eleição do Trump, o Eduardo se encontrou com o Trump lá e falou com ele sobre esse assunto, e o Trump se mostrou muito inclinado a isso, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês.
essa questão, o Eduardo, essa ligação do Eduardo com a liberdade de expressão e com essa ação do Trump está ajudando pra caramba o Eduardo. O pessoal da esquerda tá achando que tá criticando ele, tá vendo? Xandão vai prender o Eduardo Bolsonaro porque ele falou com o Trump antes. Isso só tá fazendo bem pro Eduardo Bolsonaro, só tá colocando ele, como, da mesma forma que o pai dele, como o anti-Lula, o anti-Alexandre de Moraes. E é isso que o pessoal vai querer em 2026, né? Aqui ó, tem outra entrevista que eles fizeram com esse cara aqui, que é o advogado do Rumble e da Truff Social lá nos Estados Unidos. O cara fala português mais ou menos, um português meio capenga, mas ele está explicando aqui que sim, é por conta da ação do Rumble e do Truff Social contra o Alexandre de Moraes que muito disso está acontecendo, e que é um absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo realmente. Quem invadiu a jurisdição de quem? Foi o Alexandre de Moraes que invadiu a jurisdição americana, que ele não tinha nada que ficar fazendo ação contra a Truff Social. Ah, mas um vídeo do Rumble pode tocar aqui no Brasil. É, meu amigo, mas o Rumble está lá nos Estados Unidos, não tem nada aqui no Brasil. E detalhe, se vencer essa tese que ele está colocando no caso do Rumble e da Truff Social, isso significa que o X pode sim encerrar a operação aqui no Brasil e pode não ter mais nenhum escritório aqui no Brasil. E aí, pô, beleza, era o que o X queria fazer desde o início. E aí vai abrir o caminho para todas as redes sociais fazerem a mesma coisa. Porque qualquer rede social que tenha escritório no Brasil vai estar sujeita à censura da justiça brasileira. É melhor não ter, é o que eu falo para vocês. Vai ficar todo mundo fugindo do Brasil, por quê? Porque os idiotas do governo Lula, os idiotas do STF, insistem nessa ideia de que eles são os bambambam do mundo, que podem mandar em tudo e querem punir as redes sociais por conta de liberdade de expressão, por conta de coisas que são críticas ao STF. E aí vão ficar nessa besteira e do lado errado da história. Ou seja, não vão conseguir resolver nada e vão ficar com menos controle ainda do que já tem hoje, né? Então, muito interessante essa conversa aqui. O Paulo Figueiredo falando aqui, ó, sobre o cérebro. Paulo Figueiredo foi quem articulou as sanções contra o STF lá nos Estados Unidos, né? O pessoal aqui está querendo colocar a culpa no Paulo Figueiredo também. Eu recomendo, porque assim fica o crédito dado tanto ao Paulo Figueiredo quanto ao Eduardo Bolsonaro, né? São os dois que conseguiram essa coisa lá. Sinceramente, estou achando que o Eduardo Bolsonaro tem chance em 2026 como candidato a presidente. Hein? Realmente isso aqui jogou a candidatura dele como viável agora aqui no Brasil, como uma boa alternativa do Jair Bolsonaro. Né? Vamos ver o que vai acontecer ainda. O ideal, é lógico, é o Jair Bolsonaro, mas vamos ver. Agora já tem três, já tem a Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro que vai escolher quem vai ser.